Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Óbvio que o vídeo de hoje vai ter um foco principal no clássico, no jogo de logo mais entre Corinthians e Vasco da Gama, né? Um jogo que o Vasco historicamente tem muita dificuldade de vencer fora de casa. Hoje aí temos um jejum de 18 anos sem vitória, jogando lá em São Paulo, jogando no estádio do Corinthians, né? Então a gente vai trazer todos os detalhes, como que o Corinthians vem, como que o Vasco vem aí com mudanças. O Vasco deve ter 3 alterações no time titular aí em comparação ao time que foi a campo nas duas últimas partidas contra o Santos e contra o Melgar. E também vamos trazer uma análise do outro lado, né? A gente vai ter aí um bate-papo aqui no decorrer do nosso vídeo com um jornalista que faz a cobertura do Corinthians, que vai trazer detalhes do adversário, como está o ambiente por lá, depois da derrota em casa que o Corinthians teve na estreia da Sul-Americana. Será que o torcedor corintiano está contente com o trabalho do Ramon Dias por lá? A gente vai ter um duelo de um ex-treinador corintiano, que é o Carille, né? Ganhou tudo pelo Corinthians, Campeonato Brasileiro, 3 campeonatos paulistas, contra um treinador que ano passado comandou o Vasco e acabou salvando o Vasco no retrasado, né, de um rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então fica com a gente até o final, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque vai ter muita informação, muita notícia. Peço também a sua colaboração, como sempre, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. E convido você, vascaíno, convido você que gosta de ficar bem informado aí com todas as notícias do Vasco, de manhã, de tarde e à noite, para se inscrever aqui no nosso canal. Dá uma pausa no vídeo rapidinho, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, venha fazer parte da nossa família vascaína, né, que você com certeza não irá se arrepender. E antes de começar o vídeo, deixar um recadinho para a galera que quiser acompanhar o jogo ao vivo com a gente, né? Lembrando que a partida hoje, ela só terá transmissão da Paramount Plus, né, que é um serviço de streaming, né? Então você que quiser assistir o jogo com a gente, acompanhar o jogo com a gente em tempo real, você pode fazer isso através do nosso aplicativo do canal, do nosso app do canal que a gente criou. É um app gratuito, tem que pagar absolutamente nada para você ter esse app aí no seu celular, na palma da sua mão. Além da gente acompanhar os jogos ao vivo, a gente também vai trazer notícias o dia inteiro para vocês, postamos vídeos por lá, vai rolar sorteio de várias coisas, camisas do Vasco, camisas dessa aqui do canal como eu estou utilizando. Então, quer fazer o download do aplicativo? Primeiro link aqui na descrição do vídeo, clicou no link, fez o download, vai ter aí na palma da sua mão o aplicativo aqui do nosso canal. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre o clássico entre Vasco e Flamengo, porque tem notícia importante, tá? O Pedrinho acabou não conseguindo a liberação para o jogo acontecer em São Januário, né? Foi ele proibido pelo BEP, pela Polícia Militar. O Vasco até recebeu uma proposta para levar o jogo para São Luís do Maranhão, quase 2 milhões de reais, mas parece que o Pedrinho recusou essa proposta, né? Parece que não aceitou e acaba aí chegando num acordo com a diretoria do Flamengo e parece que o jogo vai acabar acontecendo no Maracanã, tá? Vou falar para vocês, não tô muito satisfeito pelo cenário que isso aí acaba levando, porque o Flamengo leva vantagem. Ah, Mário, Maracanã também é nosso, mas quando o Vasco quer jogar por lá contra um São Paulo, contra um Palmeiras, aí não pode, aí eles rejeitam os pedidos do Vasco e o Vasco sempre sai prejudicado. Agora, quando é contra o Flamengo, que joga todo jogo por lá, vai ter a vantagem de conhecer melhor o campo, aí pode, né? Aí tem o direito de ser no Maracanã. Então eu fico chateado, parece que o Pedrinho ali conseguiu um acordo que financeiramente será positivo para o Vasco, né? O Vasco vai pagar um valor menor pelo aluguel e também vai ter direito ali as rendas dos bares, dos estacionamentos, né? Que é o mínimo, né? O mínimo. O Vasco vai estar mandando o jogo, tem que ter direito a tudo isso com toda certeza absoluta. E eu espero que o Pedrinho também tenha conseguido, né, mais jogos no Maracanã. Porque aí o Vasco quer pegar, como eu falei, um Palmeiras, quer pegar aí um Cruzeiro, um Atlético Mineiro no Maraca, aí não pode. Então tomara que o Pedrinho tenha deixado alguma coisa acertada em relação a essa situação também, né? E também quando o São Januário estiver fechado para reforma durante 3 anos, tomara que o Pedrinho também já tenha deixado algo aí engatilhado para o Vasco poder mandar muitos jogos no Maracanã durante esse período, porque sim, o Maracanã é a casa do Vasco da Gama e é a casa de qualquer clube do Rio de Janeiro, porque o Maracanã é um estádio
público e não é um estádio privado, beleza? Falar agora sobre Corinthians e Vasco, porque hoje é dia de clássico, hoje é o dia de um jogo aí que já, foi disputa de final de Mundial, dois clubes que já disputaram Libertadores ali pau a pau, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? E hoje um jogo ali de muita tensão, porque do lado do Corinthians não venceu as duas últimas partidas, empatou na estreia do Brasileirão e perdeu em casa na estreia da Sul-Americana pro Huracan da Argentina, né? Do lado do Vasco, o clima estava muito bom, ganhamos do Santos de virada, quase vencemos o Melgar, entregamos entregamos a partida no finalzinho ali, um empate com gosto de derrota, e aí o clima deu uma azedada, né? Principalmente pro lado do Carille. O torcedor ficou muito irritado, cobrou muito ali que o Carille nunca mais repita a cagada que ele fez aí no último jogo de ser tão retranqueiro, né? De ser aí um cara tão medroso e pipoqueiro. Então tomara que hoje, se o Vasco estiver ganhando o jogo por 1-0, 2-1, 2-0, o Carille não me venha fazer ali a mesma coisa que ele fez na última partida. E aí, pressão, cara, pressão dos dois lados. Torcida do Vasco pressionando o Carille e a torcida do Corinthians pressionando o time, pressionando o Ramon Dias, né? Pelo fato do Corinthians não ter vencido em casa a última partida. Do lado de lá, eles devem ter dois desfalques muito importantes. Um deles já é certo, que é o Rodrigo Garro, meio-campista, craque de bola, gosto muito desse jogador, vai ficar fora um tempo, né? Teve um problema ali no joelho, inclusive viajou para a Espanha para se tratar por lá. E o outro deve ser o goleiro, o Hugo Souza, também aí não deve ser aí utilizado, ele vai ser até testado ali algumas horas antes da partida, mas pelo que tudo indica, não deve ter condições de enfrentar o Vasco logo mais. Do lado do Vasco, nenhum jogador está lesionado, né? Tirando o David, que está se recuperando de uma lesão longa, volta ali no mês de junho, o restante do elenco todo à disposição. E o Carille deve fazer duas mudanças técnicas na equipe, né? Saídas do Garré e do Paulinho, e pode poupar o Felipe Coutinho de começar o jogo como titular. Não é certo ainda, tá? O Coutinho treinou ontem como titular, mas ainda existe essa possibilidade dele trocar o Coutinho pelo Payet ali no começo desse jogo de hoje à noite. Então o restante do time deve ter alterações, como falei, a saída do Garré deve entrar o Adson ou o Ryan, e para a saída do Paulinho, quem briga pela vaga ali são Tietê, Jair, Matheus Carvalho e Sforza, mas o Tietê à frente, né? O Tietê era o titular da posição do Carioca, até se lesionar, pode ganhar a vaga de volta aí nesse meio de campo do Vasco. Então a provável escalação, o provável time titular do Vasco para a partida de hoje deve ser Léo Jardim, nosso goleiro, nas laterais Lucas Piton pela esquerda e PH pela direita. Espero que os dois hoje apoiem, vão à linha de fundo, façam bons cruzamentos para o Verratti. Dupla de zaga, João Vitor e Maurício Lemos. Meio de campo, Hugo Moura, Tietê ou algum outro aí, como eu falei, Paulinho, Jair, Matheus Carvalho, Sforza. E ali à frente devemos ter Nuno Moreira, Coutinho ou Payet, e lá na frente Adson ou Ryan e Pablo Verratti, né? Entrando aí, como eu falei, na vaga do Garré, que foi muito mal nas últimas partidas. E lembrar, galera, que o Vasco hoje está sendo tratado pelas casas de aposta como azarão, tá? A Estrela Bet, que é a nossa parceira aqui do canal, a nossa patrocinadora, tá pagando R$5 para cada R$1 que você apostar na vitória do Vasco. Então eu apostei R$100 na vitória do Vasco. Se o Vasco ganhar, vou ganhar R$500. E você quiser fazer o mesmo que eu, a Estrela Bet está dando R$30 para todo mundo que ainda não é cadastrado. Se cadastrar, vai ganhar R$30. E todo mundo que se cadastrar e já for cadastrado e fizer um depósito usando o link do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, você vai ganhar o dobro do valor do depósito. Se você depositar R$50, vão cair R$100 na sua conta. Se você depositar, vamos dizer, R$100, vão cair 200 na sua conta. Então corre lá, o link da Estrela Bet está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Tire proveito da parceria para você poder aí fazer a sua fezinha de forma consciente e só para maiores de 18 anos. Se Deus quiser, o Vasco derrubando esse jejum aí de 18 anos. Cara, é muito tempo sem ganhar do Corinthians fora de casa, né? Pelo amor de Deus. Porque desde 2000 e... estamos em 2025. Menos, porra, há muito tempo, né? Pelo amor de Deus, espero que isso acabe de uma vez por todas. E agora, quem vai participar aqui do nosso vídeo é um jornalista que cobre o Corinthians, né? Vai trazer informações importantes do nosso adversário. Quem fez esse bate-papo com esse jornalista foi o Carlos Berbet e o Gustavo Ribeiro, né? Os dois aí participando aqui com a gente sempre dos nossos vídeos, das nossas lives. Então fica agora com essa participação especial e aí fique aí na atenção para saber o que a gente pode esperar desse jogo de logo mais. Um abraço, tamo junto. Fala, rapaziada do canal MC Vasco Play e canal Mário Coelho Vasco. Hoje é um vídeo mais que especial, né?
Temos um convidado de honra aqui do canal Meu Timão, Matheus Quintino, nesse vídeo, né, que antecede, né, no dia da partida entre Vasco e Corinthians, um confronto muito especial, né, histórico, já foi final de Mundial, tem muita história, né, em todo século, né, história recente Disputa também. de brasileiro, Libertadores. É um clássico, né, do futebol nacional, e é uma honra a gente poder ter esse convidado aqui para comentar um pouco sobre o lado do Corinthians e, além disso, fazer um mano a mano. Mas para iniciar, dá o meu boa noite pro Berbet, que é meu parceiro aqui de sempre. Diz aí um pouco da sua expectativa pelo lado do Vasco para esse confronto. Fala, Gustavo. Um prazer aqui receber meu querido amigo Matheus Quintino. Parceria que já vem desde o ano passado. Estivemos juntos no sorteio das semifinais da Copa do Brasil, no caso, os mandos de campo, né? Porque era chaveamento já nessa etapa do torneio. Então, depois disso, iniciou essa parceria aí que vem sendo legal pra caramba. Cara, então, sobre o jogo em si, a minha expectativa é de que o Fábio Carille, né, que inclusive a gente até pode comentar sobre isso, né? Os dois times têm reencontros, podemos dizer assim, né? Tanto pelo lado do Corinthians, como também do Vasco, né? Mas a minha expectativa é que, querendo ou não, não tem muito o que você fazer, né? Meio que uma situação meio que sem saída. Vai ser necessário o Carille poupar alguns jogadores, o Corinthians também tem alguns desfalques, provavelmente também vai ser obrigado a poupar jogadores para evitar perdê-los por lesão. Então, assim, eu até participando lá do programa do Quintino, né, no meu timão, eu disse, cara, eu acho que para o Vasco, um empate fora de casa, devido às circunstâncias, não é de todo ruim, só olhando, é claro, o resultado. Agora, se for um enredo semelhante ao que foi o jogo contra o Melgar, realmente vai ter aquele sentimento de frustração novamente. Mas, devido a tudo, né? O Vasco, infelizmente, tem uma escrita negativa com o Corinthians. Eu nem lembro qual foi a última vez que o Vasco venceu fora de casa, né? Nunca Acho conseguiu que um nunca resultado venceu na Arena, né? positivo. Na Arena nunca venceu, marcou 2 gols só. Então, eu acho que é possível uma vitória, é claro, ainda mais pelos os desfalques que o Corinthians tem. Mas eu vejo um empate, principalmente pelo adversário, que como eu disse, todo esse retrospecto negativo. E é claro, por ser fora de casa, um empate seria um resultado bem ok, na minha opinião. Eu concordo perfeitamente com você. Eu espero um jogo muito difícil. Mas a pergunta agora para o nosso convidado, Matheus. O Berbet citou, né, esse histórico recente entre Vasco e Corinthians, né, essa dificuldade do Vasco de conseguir fazer gols na casa do Corinthians. Esse retrospecto traz uma confiança para o lado de vocês? Pô, cara, primeiro eu agradecer vocês aí pelo convite, né? Prazer estar aqui conversando com vocês, Carlos, meu parceiro, Gustavo, também prazer aí te conhecer, tô trocando essa ideia. Um abraço para todo mundo. Cara, deixa a gente confiante sim, né? O Corinthians que tem uma sequência bem bacana na Neoquímica Arena também, junto com o Ramon Dias. O Ramon perdeu só 2 jogos na Neoquímica Arena na frente do Corinthians, né? Teve uma sequência aí absurda de mais de 20 jogos de invencibilidade. Então é um Corinthians que está sendo cada vez mais voltando a ser muito forte em casa, coisa que tinha se perdido um pouco nos últimos anos e o Ramon trouxe de volta. Isso eu acredito muito a eles. O Ramon trouxe essa força de volta, o Corinthians, o seu público também em casa, né? O Corinthians está numa sequência bem absurda aí com questão de público, são mais de 50 jogos com mais de 30 mil pessoas na Neoquímica Arena, mais de 30 jogos exatamente com mais de 40 mil pessoas, e a expectativa é que amanhã a gente tenha mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena também. Então é um estádio que o Corinthians é muito forte, e como vocês já trouxeram, né? São 7 jogos em Itaquera, Corinthians e Vasco, desde a Neoquímica foi inaugurada em 2014, 6 vitórias do Corinthians e um empate, né? Então o Vasco não tem muita sorte lá na Neoquímica Arena. Então isso, obviamente, traz uma confiança a mais aí pra gente. Com certeza. Vale lembrar que essa freguesia era também dentro de casa, né? O Vasco voltou a vencer o Corinthians no ano passado. Porque eu acho que, tirando 2024, o Vasco não vencia o Corinthians desde 2010. Algo assim. Então é uma escrita muito pesada nesse Eram confronto 13 recente. anos, se eu não me engano. Eram 13 anos por aí, algo próximo a isso. É, Tanto que é uma coisa. no dia desse jogo, depois da vitória, caiu um temporal. Foi para lavar a alma, literalmente. Não, é absurdo esses últimos anos do Vasco, o que aconteceu. Em contrapartida, o Corinthians viveu anos gloriosos aí de sua história. Vamos começar o nosso mano a mano? Acho que é uma brincadeira muito legal. Pude assistir um trechinho da live lá do meu timão. Eu vi que o seu público já estava cobrando para que você fosse clubista na live hoje. Você vai cumprir com esse pedido?
Ah, cara, é a famosa voz do povo e a voz de Deus, né? Se a galera pediu, vou ter que fazer, né? Mas não, assim, tem coisa que às vezes, dependendo, aí não dá, tá? E tem uma galera ali que não tá muito, que, assim, do provável time do Corinthians, eu acho que tem poucos ali que eu tô muito ressentido. Então, assim, querendo ou não, mas eu vou ser verdadeiro, tá? Vou ser verdadeiro com meus sentimentos, prometo. Mas antes de Beleza. começar, já que você deu o gancho, né? Queria que você falasse já, né? Antes de tudo, como que o Corinthians vem, né? Para esse jogo em si, qual que é o cenário, né? Além de tudo, você já falou da expectativa, os pontos fortes do Corinthians, onde o Vasco tem que se preocupar, onde pode tentar sair na frente ali, surpreender, talvez sair com uma vitória. E os desfalques aí que a gente acabou citando no começo, mas não pontuou, né? Não deu nome aos jogadores em si. Então, por favor, fica à vontade aí antes do início do mano a mano, por gentileza. Então, vamos lá. O Corinthians tem 2 desfalques que, assim, são insubstituíveis hoje pro elenco que o Corinthians tem também. Isso é um fato. O Corinthians não tem peça de reposição à altura desses 2 jogadores que estão fora, que eu vou falar, né? O Hugo Souza, primeiro com uma lesão na coxa, uma lesão de grau 2 na coxa, vai ficar aí 1 mês fora. O Hugo Souza, que para mim, junto com o Carrijo, é um dos principais jogadores do Corinthians nessa temporada, foi extremamente decisivo para o Corinthians vencer o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. É o famoso goleiro que ganha jogos, né? Então, o Hugo Souza, aí, para mim, hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, se não o melhor, decisivo, com defesas importantes. E o Corinthians não tem um substituto à altura. O substituto e o cara que vai jogar amanhã é o Matheus Donelli, que, inclusive, no jogo em São Januário, era ele que era o goleiro, né? E a torcida do Corinthians ficou muito chateada ali com o gol de falta que o Corinthians toma, porque ficou com a impressão que dava para ele chegar, porque a bola foi meio no meio do gol, e divide muito, né, a opinião da torcida do Corinthians. O Donelli, de fato, naquele jogo teve um gol de falta, uma falta batida pelo Corinthians, acho que foi o Coronado, inclusive, muito parecida que o Léo Jardim fez a defesa. Exatamente. E ficou essa comparação, né? Ficou essa comparação. E aí o Matheus Donelli que vai estar em campo amanhã. E do outro lado também o Corinthians perdeu o seu camisa 8 agora, né? Que é o Rodrigo Garro, que ainda não conseguiu ter o mesmo desempenho que teve em 2024, muito abaixo do que comparado, mas mesmo assim, quando jogou, e ele está longe de seu 100%, foi importante. E decidiu jogos para o Corinthians esse ano, principalmente na semifinal contra o Santos, que ele faz o gol da vitória do Corinthians. Só que o Rodrigo Garro tá lesionado, o problema é que ele está no joelho direito, ele está com uma tendinopatia patelar no joelho direito, e o Corinthians, de acordo com o próprio clube, né, enviou ele para a Espanha, ele está fazendo, de acordo com o Corinthians, um tratamento inovador lá, vai ficar uma semana na Espanha, depois vai voltar, e a expectativa é que a gente tenha ele em campo só em junho agora. Então, assim, o Corinthians perdeu, assim, uma perda que, assim, cara, eu não consigo falar, é gigantesco o tamanho da perda do Rodrigo Garro, que é mais um cara que decide jogos para o Corinthians. Então vai ser uma falta grande amanhã também. Inclusive o Garro foi muito importante no último jogo na Neoquímica Arena, né, no 3-1, fez gol e foi bem participativo com assistência e tudo mais. É um cara importantíssimo e a teoria é que seja o Igor Coronado no lugar dele. Só que o Igor Coronado é um cara que vive até hoje para a torcida do Corinthians de um jogo só, que foi na Sul-Americana no passado contra o Fortaleza, que para mim foi a melhor atuação individual de um jogador do Corinthians em 2024. Ele jogou muita bola, fez um golaço, deu chapéu, rolinho, assistência, ele fez de tudo. Só faltou fazer chover lá no Ceará. Cara, ele fez de tudo, jogou muito. Só que, ponto, acabou aí. Não tivemos mais Igor Coronado. E, cara, de verdade, eu me recuso a acreditar que um jogador que jogou o que jogou naquele jogo contra o Fortaleza não sabe jogar bola. Então, assim, de repente, o Coronado já sofreu também com lesões aqui no Corinthians, lembrando, ele veio da Arábia, né? Então, é outro ritmo, treinamento e tudo mais, a gente sabe muito bem. Esse ano, inclusive, eu questionei ele sobre se era um ano de adaptação ainda, ele falou que já estava adaptado e agora precisava de sequência. Ele teve uma sequência já no começo do Campeonato Paulista, porque o Garro estava fora. O Garro, lembrando, ele não começou o Campeonato Paulista também no Corinthians. Ele teve essa sequência, foi importante em alguns jogos, fazendo gol de falta também, só que ele não, nos jogos grandes, nos jogos que a gente espera mais dele, que foi nos clássicos, ele não conseguiu participar. Não foi importante no Morumbi, perdeu para o São Paulo, não conseguiu jogar no Allianz Parque também. Então a torcida cobra muito Garro desses jogos importantes. E tem uma ala do Coronado, tem uma ala da torcida do Corinthians que fala que o Coronado não joga com o time titular. Que eu já falei, uma galera ficar brava, que é uma mentira, né? Porque ele já teve essas oportunidades. E amanhã provavelmente vai ter mais uma, porque no meio de semana que o Corinthians foi derrotado por Huracan em casa, o Ramon demorou muito para colocar o Coronado no campo, no jogo. O Corinthians ficou sem. O Ramon começou a empilhar atacante, ficou sem meio-campista e o Coronado foi entrar faltando 10 minutos para acabar o jogo. E pouco conseguiu fazer.
Então a teoria é que amanhã o Coronado seja o titular no lugar do Garro. E o Gustavo Henrique, que para a torcida do Corinthians é o grande responsável para ter ajeitado esse sistema defensivo do Corinthians, que é um time que toma muitos gols, tá? Dentro da Neoquímica Arena também, é uma dúvida para amanhã, porque o Gustavo Henrique saiu sentindo a coxa esquerda no jogo contra o Huracan no meio da semana, e a teoria, de repente, poupando ele, seja o André Ramalho para jogar, que foi ano passado o titular absoluto da posição junto com o Gustavo Henrique, mas começou esse ano muito mal também. Então o Corinthians tem nós temos algumas dúvidas como qual será esse Corinthians para amanhã. Um Corinthians que, cara, qual que são as principais armas do Corinthians? É a bola em velocidade para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, para mim, está no seu momento prime do Corinthians, né, que eu brinco. Está jogando muita bola, está sendo decisivo, e o Corinthians explora muito a bola em velocidade para ele, nas costas dos zagueiros e tudo mais. Então, a defesa do Vasco vai ter que se atentar muito a isso. O Roberto é um cara que ataca muito espaço. Ele não é o jogador igual o Verratti para receber de costas para a zaga, para ficar brigando de cabeça com o zagueiro. Ele não é esse centroavante, esquece. Vai jogar assim, vai matar o Roberto. Então, o Corinthians aposta muito na velocidade dele e também, né, nos lampejos aí do Memphis, que é um cara que, quando ele está no dia inspirado dele, ele é diferente, de fato. Ele consegue... Inclusive, assim, o Memphis está na sua maior seca de gols no Corinthians. Ele está 7 jogos sem marcar gols. Porém, ele é o maior assistente do Corinthians e o maior jogador com participações e gols no Campeonato Brasileiro no Brasil em 2025. Porque, assim, ele não está fazendo gol, mas ele deixa o Yuri toda hora na cara do gol. Entendeu? Ele está jogando de uma outra função no Corinthians. Ele joga, às vezes, um pouco longe do gol, como um cara mais armador também. Então, é aí que existe a dúvida. Pode ser que até o Memphis jogue no lugar do Garro e o Ramon ele opte pelo Romero na frente, né? E aí o Corinthians joga com o Memphis como esse cara armador, o Yuri e o Romero. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu gosto do Memphis mais próximo do gol. Eu acho que ele é mais útil lá, por ser um cara diferente também e tudo mais. Mas essa dupla de ataque é o que a gente tem muita expectativa. Inclusive, foi a dupla de ataque que não estava no último jogo na Neoquímica Arena do Corinthians e Vasco também, né? Estava naquele momento o Thales e o Romero. O Thales que, cara, vocês conhecem bem, né? O Thales Magno. E assim, naquele momento a torcida do Corinthians estava num amor absurdo com o referente ao Thales. O Corinthians conseguiu estender o contrato de empréstimo dele, que ia até junho, agora vai até o final do ano. Ele foi artilheiro do Corinthians junto com o Alberto do Campeonato Paulista com 5 gols. Voltou muito bem, assim, acima de todo mundo, voltou muito bem. Só que caiu muito de rendimento. E a torcida tá ficando um pouco brava com ele. Tá segurando muito a bola, não tá conseguindo vencer no 1 contra 1 e tudo mais. Então é uma incógnita também, mas pode ser uma opção pro Ramon, exatamente porque, que eu falei para vocês, o Corinthians perdeu o Garro e não tem o substituto. E a gente não sabe o que o Ramon vai pensar para amanhã, entendeu? Mas, cara, é um Corinthians, querendo ou não, ainda um pouco daquela... tentando limpar a ressaca do título paulista, que foi importante. Teve jornalista aí tentando desmerecer o título paulista do Corinthians e tudo mais. Mas a gente sabe que uma coisa que, pelo menos para mim ainda, rapaziada, vale pro futebol, é a rivalidade, né? E eu nunca vou conseguir falar que ganhar um derby na nossa casa, em cima do maior rival, é pouca coisa, tá? Então, para mim, valeu muito isso daí. O Corinthians está tentando se livrar dessa ressaca. Ganhou um ponto lá na Bahia na primeira rodada, né? Com o time totalmente reserva. O Yuri começou o jogo, foi até surpresa pra gente, mas jogou só 45 minutos. E aí, obviamente, o Corinthians jogou mal. E o empate se condicionou completamente porque o Everton Ribeiro foi expulso com 5 minutos do segundo tempo. O Rogério Ceni recuou o time, o Ramon soltou a equipe, num cruzamento achou o Hector Hernandes dentro da área, o Corinthians conseguiu empatar. E agora vai tentar buscar esses 3 pontos na Neoquímica Arena amanhã. Perfeito. Mas e aí? E o ponto negativo? Onde que você acha que o Vasco pode ali tentar, deveria priorizar, né? Investir, seria o quê? A bola aérea mesmo? Você pontua outra jogada, um setor do campo em específico? Cara, assim, o meio de campo do Corinthians, hoje, é muito competitivo. É um time que combate muito. O Ranieri voltou a jogar bola. O Martins é um cara que está surpreendendo muito a gente, assim. E o Carrijo, o que a gente já falou, você conhece muito bem, né? Foi até sondado ali no Vasco. O Ramon e o Emiliano amam ele. E a torcida do Corinthians também está nas graças. Para muitos aqui, é o principal jogador do Corinthians nesse ano. Marca bem, só que é o volante que tem menos obrigações defensivas, mas com a bola, ali atacando aquele lado direito também, é um cara que o Vasco tem que prestar muita atenção, ele é diferente. Só que a defesa do Corinthians não é confiável. Ainda mais pensando que a mente pode ter André Ramalho e Félix Torres. O Félix Torres é uma bomba relógio, cara. Qualquer momento ele pode fazer uma cagada, ele pode fazer uma merda. Desculpa a palavra aqui, mas essa é a realidade. Ninguém confia nele, entendeu?
ele é uma bomba relógio, ele faz pênalti. O Vasco apertando a saída de bola do Corinthians também. É que assim, eu não sei qual que vai ser de fato a postura, imaginando que é o Carille, né? Eu não imagino um Vasco apertando a saída de bola do Corinthians, subindo as linhas, pressionando a saída de bola. Porque ali era uma coisa, porque o Corinthians tem muita dificuldade para sair jogando lá de trás, com o Félix Torres e o André Ramalho. São dois jogadores que têm essa dificuldade. Eles literalmente entregam mesmo o ouro, entendeu? Se apertar, eles entregam. E as laterais do Corinthians são um ponto para se observar. Se o Angileri, que é o lateral esquerdo argentino que o Corinthians contratou, que já assumiu a titularidade, não jogar amanhã, porque ele é uma dúvida ainda também, eu sei se até te comentar com vocês, e o Bidu jogar, o Bidu é aquilo, cara. Lá na frente ele ajuda, mas lá atrás ele deixa a desejar. É o Piton, vamos dizer assim, tá? É o Piton da vida. Então o Vasco pode explorar muito bem essas laterais. O Corinthians tem o Mateuzinho na direita, que vocês conhecem bem, né? Que era do Flamengo, que até melhorou um pouco, mas ainda é um cara inseguro defensivamente, oscila demais, sabe? Faz bons jogos defensivamente, depois acaba oscilando, mas a dobradinha dele ofensiva ali com o Carrijo até que rende algumas coisas legais, é um bom cara que apoia bem, mas defensivamente é fraco. Então, assim, e sem o Gustavo Henrique, o Corinthians perde muito na bola aérea. André Ramalho e Félix Torres não são dois caras que traem essa insegurança. Então, as laterais do Corinthians e a bola aérea, eu acho que são pontos, e a saída de bola, são pontos que o Vasco pode explorar aí do Corinthians. Né? Perfeito, então. Aí só para a gente dar sequência, né? Você até me passou um pouco mais cedo, né? Um provável time aqui do Corinthians, né? Trazer aqui para a galera. Vamos lá. Aqui, ó. Donelli no gol, Mateuzinho na lateral direita, Félix Torres e Gustavo Henrique formando a dupla de zaga. E aí, se o Gustavo Henrique não puder jogar, o André Ramalho. Na lateral esquerda, Angileri, né? Ou Angileri, depende. No meio de campo, Ranieri, Carrídio e Martínez. E no ataque, Romero ou então Coronado. E aí, se for o Coronado, na verdade, vai ser um 4-4-2 pelo visto, né? O Memphis e o Yuri na frente. Então, basicamente aqui para a gente trazer, né, um panorama do Vasco bem resumido, é aquilo. O Vasco vem de 2 jogos sem perder, né? Uma vitória na estreia do Campeonato Brasileiro e também um empate com um sabor muito amargo contra o Melgar. Então, assim... é aquilo. O Vasco conseguiu dar uma boa resposta no segundo tempo, principalmente contra o Santos, e criou-se uma expectativa. Poxa, o time, será que vai evoluir? Só que parece que voltou a estaca zero com esse resultado aí contra o Melgar, né? Toda a esperança que se tinha, parece que veio assim a água no chope, né? No português popularmente falado. Porque, assim, esse empate você pode colocar na conta do técnico Fábio Carille, que recuou o time ali, né, chamou o adversário para cima, na nossa opinião. A famosa linha de 7. Eu falei para eles que tem um print lá que viralizou, pelo menos na torcida do Vasco, né, que uma linha de 7 na defesa, bizarro. O cara tirou o centroavante, tudo bem, você até poderia fazer essa substituição. E aí você colocou, no caso, mais um zagueiro, chamou o time para cima. O ideal, acho que era ele botar um meio de campo com um bom toque de bola, que conseguisse fazer, podemos dizer assim, a administração, né? O momento certo de você saber acelerar ou até mesmo fazer aquela administração do jogo, né? Conter o adversário, podemos dizer assim. Então, eu acho que é isso, volta aquela desconfiança que já se tinha, como eu falei. Houve uma expectativa com a vitória sobre o Santos, mas ela não foi correspondida. O sentimento foi de frustração. Então, é isso. Novamente o cenário de desconfiança sobre o Carille para esse jogo contra o Corinthians. E aquilo, acho que a expectativa é de que o empate seja um bom resultado, acho que de modo geral. E aí um provável Vasco para enfrentar o Corinthians é Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos formando a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Aí no meio de campo, né, Hugo Moura, e se tem aquela dúvida no caso, se o Paulinho vai jogar ou se ele vai ser preservado. E aí quem pode jogar no lugar dele, o Jair ou o Tietê. E aí um pouco mais à frente, o Coutinho, mas há a possibilidade dele também ser poupado por conta do desgaste muscular. Aí seria, no caso, ou o Payet ou até mesmo o Garré jogando mais centralizado. Aí na ponta direita o Garré, ou então o Adson, bem como o Ryan. Aí depende. Se o Garré ele vai ser deslocado para esse meio de campo centralizado, ou então se ele vai ser, podemos dizer assim, barrado.
do time, né? Porque é aquilo, como eu disse para vocês lá durante a participação em live, o Vasco ele tem muita dificuldade em fazer as transições, tanto ofensivas quanto defensivas. É um time muito lento em ambas as ocasiões. Fica muito com a bola, não consegue aproveitar, por exemplo, um adversário desesperado, desorganizado, podemos dizer assim. O Vasco, às vezes, toca muito para o lado, sabe? Toques assim, sem tanta objetividade. E na ponta esquerda, o Nuno, como centroavante, o Verratti. E aí, Gustavo, você quer complementar mais alguma coisa? Para depois a gente já partir direto para o mano a mano? Eu acho que foi perfeito sua análise. Eu acho que é um jogo que o Carille chega muito pressionado. O Matheus estava falando sobre caras conhecidas em ambos os lados, né? O Carille é um treinador que o Corinthians conhece bem. Por conta dessas questões que você citou contra o Melgar, eu acho que a panela está esquentando. Eu acho difícil, acho muito improvável uma demissão próxima, assim. Eu acho que ele precisa repetir muito esses erros para que ele seja demitido. Eu acredito que o Pedrinho tem confiança a primeiro momento no trabalho do Carille, mas dependendo desse resultado, essa panela pode esquentar ainda mais. Eu concordo com você que o empate seria um bom resultado, principalmente pelo decorrer da tabela. Logo depois o Vasco enfrenta um Sport dentro de casa e um Ceará fora. A gente desenhando um cenário onde o Vasco já ganhou do Santos, empata com o Corinthians e consegue 6 pontos, eu imagino como um início perfeito pelo que o Vasco almeja para o campeonato. Assim. E agora para o nosso mano a mano, eu fiz esse desenho com essas duas prováveis escalações, né? Mas como a gente disse aqui, é muito difícil que essas escalações de fato entrem em campo. São muitas dúvidas de ambos os lados, né? E eu acho que isso é um cenário que vai ser pro decorrer do ano em todo o futebol brasileiro, né? O calendário está muito curto por conta do Super Mundial, é sempre jogador sendo poupado, pode ter um desconforto. Então, a gente vai fazer esse mano a mano com esse provável time, mas pode ser esses asteriscos, esses diversos asteriscos. Então vamos começar o nosso mano a mano, Berbet? Tudo no esquema? Bora. Tranquilo, fechado. Então, nesse primeiro confronto, eu acho que a ausência do goleiro titular dá uma facilitada. Ah, sim. Que o titular do Corinthians é o Hugo Souza, o nosso neneca, né? Que hoje é uma discussão para ver se ele seria convocado para a seleção brasileira. Só que na ausência dele joga Matheus Donelli, né? O menino da base do Corinthians. Sim. Entre Léo Jardim e Matheus Donelli. Vou começar com o nosso convidado aqui. E aí, Matheus? Com quem você vai? Você vai com o seu xará ou vai com o goleiro vascaíno? Não, essa daí eu vou com o goleiro vascaíno, porque, cara, o Donelli é aquilo. Eu não consigo confiar ainda em Matheus Donelli, tá? Eu acho que ele tem seu valor, é um jovem ainda. Goleiro não, ele tem só 22 anos, né? O goleiro costuma bater o seu auge ali com 24, 25 anos. Hoje é reserva porque tá aí nem na sombra, né? Mas enfim, tá no banco pro Hugo Souza, que hoje é uma unanimidade, né, para a torcida do Corinthians, a molecada já é até ídolo já também, né, dessa geração, o cara que se identificou. Cara, até a gente brinca, né? É incrível pensar que o Hugo Souza, ele não é cria do terrão, né? Ele não foi aqui do Parque São Jorge, porque ele foi muito identificado rapidamente assim com a torcida do Corinthians. Ele até fala que entende coisas como uma oportunidade. Vocês, eu tenho certeza que acompanharam, né? Como ele saiu do Flamengo, né? E eu tinha muita dúvida também quando o Corinthians anunciou ele, quem que seria, porque assim, eu tenho um primo que é flamenguista, tenho alguns amigos, colegas que eu conversei também de trabalho, mas e aí? Como se tivesse vindo um jogador do Vasco pro Corinthians, eu perguntei, né, para esses colegas, e aí, o Hugo? Não, esquece, não sei o quê, e os caras, cara... Então eu falei, caraca, os caras odeiam o Hugo, mano. E assim, o Hugo, rapidamente, é o cara, sabe? Já tem 7 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians, tá? Já tem 7 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians, isso não é pouca coisa, isso já é uma coisa já que... E pênaltis assim, o Corinthians teve 3 pênaltis marcados no ano, tá? Ele pegou os 3, simplesmente, né? Ele pegou os 3, sendo um na final, né? Mas enfim, se eu fosse o Hugo Souza era ele, né? Mas agora eu fico com o Léo Jardim. Começou bem, prometeram... Que eu amo o Hugo, né, mano? Dá pra perceber que eu fui falar do Matheus, eu comecei a falar do... Cara, eu adoro o Hugo Souza, tá, mano? O cara, eu acho ele muito foda, mano, de verdade. Justo. Tá vendo? Ele prometeram aqui, veio com uma certa prévia aí de que o cara ia ser clubista, mas já começou um pouco mais racional, tá certo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o mano a mano, o melhor critério seja momento, e infelizmente o Donelli, ele acaba sendo prejudicado nesse ponto, até porque ele não joga tanto, né? Ele é o segundo
a segunda opção ali no banco. Então, enquanto o Léo Jardim, como a torcida vascaína muito bem conhece, é um cara já identificado também, tem defesas de pênaltis importantes, inclusive, né, no ano passado, nessa trajetória de destaque do Vasco, ali até a semifinal da Copa do Brasil. Então, querendo ou não, o Léo Jardim começa vencendo nessa aí. Então, vamos para a seguinte, né, Gustavo? Vamos lá, acho que vamos ver se foi certo. Lateral direito, eu acho um confronto muito equilibrado. Paulo Henrique e Mateuzinho. Agora eu vou começar com você, Berbet. Cara, eu vou de... Vamos lá. Eu acho que, como você falou, acho que são dois jogadores muito semelhantes, né? Como o Quintino falou, porque, assim, o Paulo Henrique, eu acho que ele é um cara muito subvalorizado dentro desse elenco do Vasco. Eu sempre gosto de ressaltar isso. Inclusive, no programa lá do Sport TV, antes de começar o Campeonato Brasileiro, eles colocaram lá como opções e o Paulo Henrique nem estava. O Eric Faria foi lá e fez uma menção, assim, podemos dizer assim, uma menção honrosa ao Paulo Henrique. O Quintino falou, né, que o Mateuzinho, no caso, ele não ajuda tanto defensivamente, né, ele oscila um pouco mais. O Paulo Henrique também faz isso, mas eu vou pela regularidade e voto no Paulo Henrique. Acho que ele é um pouco mais regular nesse sentido, e até só que ele não apoia, ele quando ele chega na frente, ele tem umas jogadas assim, né, consegue umas jogadas individuais, mas ele peca muito, por exemplo, ainda no cruzamento, é algo que ele precisa melhorar. Mas eu vou com o Paulo Henrique. Acho que ele está um pouco acima do Mateuzinho, na minha visão. E aí, Quintino, você empata esse confronto ou você decide de novo pro lado do Vasco? Essa daí eu vou empatar, tá? Essa daí eu vou empatar, porque o Mateuzinho, como eu falei, ele tem esses problemas ainda um pouco defensivos, mas ele é um cara que tá vivendo o seu melhor momento com a camisa do Corinthians. E muito graças ao Ramon, tá? O Carlos falou para mim, falou mais cedo, né? Você estava acompanhando também, Gustavo, que o Ramon, ele até no Vasco, ele recuperou alguns atletas, né? Que ele consegue recuperar jogadores. E o Mateuzinho é esse caso. Ele chegou no Corinthians, parece que ele tinha sentido um pouco essa responsabilidade e tudo mais. E esse ano, com a saída do Fagner, porque o Mateuzinho não vem para ser o titular da posição, né? Porque tinha o Fagner, ele saiu com a saída do Fagner, que inclusive é um caso excepcional, né? O Corinthians renova com o Fagner por mais 2 anos e empresta ele, né, para o Cruzeiro. É incrível isso. Mas, enfim, com esse empréstimo do pagando metade do salário ainda. Enfim, né? Coisas que as diretorias fazem que a gente não compreende, né? Com a saída do Fagner, teve que assumir essa titularidade. Hoje é um cara que não tem sombra na posição também, porque o Léo Maná é o reserva, mas um garoto da base que não tem condições ainda de ser titular do Corinthians. E o Mateuzinho hoje está vendo o seu melhor momento na camisa do Corinthians, tá? Confiança. Inclusive, até esses dias aí o Neymar falou dele na seleção brasileira e tudo mais. Ele mesmo falou que podia ser uma realidade, sendo que na seleção brasileira sabemos, né, que a posição de lateral é sempre contestado, né? Todo mundo que vai, ninguém gosta, né? Todo mundo que é convocado, a gente não gosta. Então, de fato, né? Mas essa daí eu fico com o meu lateral, Mateuzinho, mano. E vou falar, com todo respeito ao Paulo Henrique, eu acho que eu nunca vi um jogo dele, mano. Cara, isso é um ponto curioso. O Berbet falou assim, é um cara que eu acho que ele não é nem só subvalorizado dentro do Vasco, assim, eu acho que no futebol brasileiro como um todo. Porque ele vem, acho que desde 2023 ali, antes do Vasco, ele era do Atlético Mineiro, chegou ao Vasco porque não tinha muito espaço lá, demorou a se adaptar ao Vasco, mas ele vem de boas temporadas, assim. Eu acho, aí eu vou tentar ser o menos clubista possível, o mais consciente. Cara, eu vou no Paulo Henrique, assim, porque pro confronto de amanhã, eu enxergo o Paulo Henrique mais provável de fazer a diferença, sabe? Porque ele é um cara assim muito único no elenco do Vasco. Como o Berbet falou, é um time que tem muita dificuldade nas transições, é um time extremamente lento. E o Paulo Henrique é esse escape, é esse jogador que entrega um pouco de velocidade pro time. Esse Mateuzinho que nós aqui cariocas temos a visão, é muito aquele Mateuzinho criticado pelo Flamengo. Eu acompanho um pouco o Corinthians e eu sei da evolução que ele teve. Inclusive, eu vi esse trecho do Neymar falando como um candidato à seleção. Acho que foi um pouquinho de forçação de barra pro Mateuzinho ali. Acho que ele quis dar uma moral para ele ali naquele momento. Mas, cara, eu acho um confronto muito equilibrado, mas eu vou pesar pro Paulo Henrique, porque eu acho que ele pode ser mais decisivo na partida de amanhã do que o Mateuzinho. Ele é muito único nesse elenco do Vasco, assim, é um cara extremamente rápido, que eu acho que só falta ele oscilar menos, sabe? Porque ele ainda tem uma partida, isso é muito claro, assim, na mesma partida ele consegue fazer um tempo
extraordinário, um dos melhores da equipe, no outro tempo, assim, se enrolar totalmente com a bola, assim. Eu acho que falta pro Paulo Henrique talvez ser alçado a um patamar, assim, nacional, das pessoas olharem, caraca, ele é um bom lateral direito, é isso, ele conseguir manter uma regularidade maior. Eu acho que o topo do Paulo Henrique é muito alto, assim. E para esse mano a mano, pro confronto de amanhã, eu vou no Paulo Henrique. Eu viajei um pouco, Berbet? Eu deixei o clubismo aflorar ou Não, justo na argumentação? acho que os dois, eu acho que os dois são semelhantes, podemos dizer assim, mas eu acho que o Paulo Henrique, querendo ou não, mesmo oscilando, ele vem sendo um pouco mais regular do que o Mateuzinho, na minha opinião. Eu vejo alguns jogos do Corinthians, né, não acompanho, claro, igual o Quintino, mas eu acho que ele está um pouco à frente nesse momento, na minha visão. Mas vamos já seguindo adiante, né? Esse Pro outro confronto próximo. é um jogador que o corintiano conhece bem. Eu acho que Sim. nessa argumentação aí, o nosso Deixa ele parceiro corintiano começar. tem Deixa todo o ele embasamento, começar. né? Ele conhece muito bem aí os dois, né? Cara, olha, vou te falar, viu? Ele quando saiu, eu fiquei com saudade, tá? Quando ele saiu, eu fiquei com saudade, o João Vitor. Começou bem no Corinthians, gostava muito dele, só que saiu logo, né? O Corinthians tem essa dificuldade aí de conseguir manter os atletas. Eu acho que é tanta oração que o Roberto tá aqui ainda, tá? Que a gente tá, mano, eu vou te falar, viu? Não sei como esse cara tá aqui ainda, cara. E assim, o João Vitor, eu vi que ele também é um cara que, assim, pelo que eu estava acompanhando essa semana, ele está dividindo um pouco a opinião ainda, né, entre a torcida do Sim, Vasco também, né, principalmente nesse momento, né. Sim. sim. Ele começou bem, aparentemente, só que teve uma queda de rendimento aí, coisa que ele também teve no momento final ali de Corinthians. Ele oscilou bastante também, no momento final ali ele não era mais uma unanimidade como ele já tinha sido. O Félix Torres é outro que eu falo. Inclusive, eu entrevistei um torcedor ontem e ele falou que o Félix Torres é o Rames Rodrigues do Corinthians. Joga muito na seleção dele, só que não joga nada no time. Sabe? Ele falou isso daí. O jogar nada, eu sou um pouco contra, assim, que eu acho que o Félix Torres ele tá melhor essa temporada. Só que, como eu falei, ele é uma bomba relógio, né, cara? E o João Vitor também, porque eu senti isso do Corinthians, né? O João Vitor Sim. também é um cara que a qualquer momento parece que ele vai entregar, né? Dito isso, Ele é esquentadinho. rapaziada que estiver assistindo a gente aí, ó, meu timão, é Félix Torres nele. Eu vou apoiando aí, mano. Eu vou te falar, viu? Surpreendentemente, esse cara tem muita moral lá no país dele, tá? É uma unanimidade. A galera ama ele lá no Equador, mano. Justo. Foi no coração. Foi no coração nessa. Foi no coração com um pouquinho de mágoa, inclusive, que eu senti aí. Berbet, posso Fala, fazer meu Gustavo. voto para você desempatar? Já vou Fica à adiantar que você vai vontade. desempatar. Cara, Ah, eu me surpreendi com esse voto no Félix Torres, cara, porque o que eu acompanho da torcida corintiana, a torcida corintiana tá com uma certa raiva dele, me parece um zagueiro muito atabalhoado, assim. Eu assisti ali aquele de perto a pênalti final no do Tigrinho, Paulista. né? Pô, que isso, gente? Eu entendo que ele é um cara que tem moral. Eu acho que quando ele veio, tinha uma expectativa de ser um zagueiro muito superior do que o que ele entregou até aqui. Isso é muito similar pro lado do João Vitor. Eu acho que o João Vitor, a torcida vascaína também tinha uma expectativa maior, até pelo preço que foi pago. Eu acho que a gente já consegue cravar que pagou muito mais do que deveria pelo João Vitor. Acho que ele ainda não conseguiu engatar o que se esperava com a camisa do Vasco, mas hoje eu considero um zagueiro mais confiável que o Félix Torres. Perfeito. Cara, então, eu vou mais ou menos. Pagou 6,5 milhões de dólares no Félix Torres. Caraca. O Vasco pagou 32 milhões de reais, acho que no João Vitor na época, para tirar ele do Benfica. E E com pode chegar a vários bônus, né? 40. Vários Que pode bônus. chegar a 40 milhões de reais no zagueiro, meu amigo. Grande Alexandre Matos, E para o não Vasco falar nadando na outra grana, né, coisa. Berbet? Tá nadando na grana, né? Com certeza. Pois é, né? 777 e tal, mas, enfim. Cara, eu acho que, querendo ou não, o João Vitor já mostrou mais, né, do que o Félix Torres. Acho que, querendo ou não, se a gente for falar de momento, é muito semelhante. Como o Quintino falou muito bem, acho que os dois são bomba relógio, né? Ali o comportamento, né, do João Vitor muitas vezes faz ele tomar uns cartões amarelos bobos também. Ele é meio brigão assim, mas ele já mostrou futebol no Vasco, né? Já mostrou qualidade ali com o Paiva, principalmente. Ele teve uma queda de desempenho. Ele divide opiniões porque eu acho que a galera sabe a qualidade, o potencial dele, né? Que ele é principalmente um zagueiro muito rápido. É difícil de você encontrar
no Brasil. Então eu vou com o João Vitor também, na minha opinião, mais nada contra o Félix Torres. Agora, seguindo, né, eu acho que esse vai ser poupa-tempo, tá? Na minha visão, claro, usando ali o critério, obviamente, de melhor momento. O meu, no caso, né, aí eu vou acabar ficando, a próxima disputa, na verdade, vai ser entre... Vamos lá, deixa eu ver se eu não vou errar Gustavo aqui. Henrique e Maurício Gustavo Lemos, Henrique. né? Isso aí, vamos ver. Cara, posso Tá falar uma chegando coisa na tela. curiosa Isso aí. em relação ao Gustavo Henrique? Porque hoje essa semana, né, inclusive, eu tava conversando com amigos flamenguistas e quando eles citam o Gustavo Henrique, como se fosse o pior zagueiro do mundo, assim. Os flamenguistas têm pesadelos com o Gustavo Henrique, mas parece que ele se encontrou no Corinthians, né? Parece que ele vem sendo o zagueiro mais confiável recentemente, né? Fato, fato. Assim, eu vou te falar, vocês me falem aí, né? Os flamenguistas não gostam de ninguém também, né, mano? Esse cara é impressionante, né? Tem que ser o Beckenbauer. O cara tem que ser um fenômeno, né, mano? Pra jogar lá no Flamengo, né? Pois é. Mas assim, cara, o Gustavo Henrique é um cara que eu particularmente sempre gostei, desde a época do Santos. Afinal, a gente sofria muito com ele aqui também, porque ele vira e mexe fazer gol no Corinthians de cabeça. Fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Na verdade, foi o primeiro ou foi o segundo? Não, acho que foi o segundo. Naquele jogo contra o Vasco, também, que ele acaba fazendo o gol. E é um cara que terminou ano passado como titular, esse ano começou machucado, e quando ele voltou, ele organizou o sistema defensivo do Corinthians. Falhou no meio da semana? Fato. Falhou, ele cabeceou a bola para dentro da área e acabou entregando o gol ali pro time do Huracan. Mas hoje é o zagueiro mais confiável do Corinthians, tá? Eu fui com o Gustavo Henrique aí. Eu também fico com o Gustavo Henrique, na minha visão. A questão de critério ali, jogou mais com o Maurício Lemos também. O Maurício só tinha feito um jogo, né? Ali na temporada, ele entrou durante o jogo, durante a partida, e aí depois, no retorno, podemos dizer assim, né? Aos jogos, ali na estreia do Campeonato Brasileiro, ele retomou a titularidade que antes era do Lucas Freitas. Então, eu acho que por questão de momento, de melhor futebol apresentado, eu acho que o Gustavo Henrique, na minha visão, é a melhor opção aí. Mas e aí, Gustavo? Cara, eu acho que em momentos não tem muita discussão, até porque o Maurício Lemos pouco jogou com o Vasco, né? Acho que ele vai chegar agora a sua quarta partida com a camisa do Vasco. Então, eu acho que a gente vai de unanimidade no Gustavo Henrique. Mas eu pontuo que, como jogador, eu acho o Maurício Lemos mais jogador que o Gustavo Henrique. A questão técnica, sim. Ao longo da carreira, eu acho que o Maurício Lemos mostrou mais que o Gustavo Henrique, mas momento não temos muita dúvida, não. Show, então. Foi um poupa-tempo, como eu disse, tá vendo? Agora nós vamos para a lateral esquerda, vamos ver aqui como é que vai ser. O corintiano pode opinar muito bem, né? Pois é, vamos ver o que ele vai, vai falar. Se ele vai sentir mágoa e tal, se ele vai falar bem. Cara. Eu tenho curiosidade do sentimento do corintiano pelo Lucas Piton. Porque... Eu agradeço até hoje, porque eles deram quase de graça pro Vasco. O Vasco como se fosse um dos piores laterais Patinho do feio. mundo, assim. E entregou muito pro Vasco, assim. Ainda entrega. Eu acho que ele já esteve em momentos melhores, mas o Lucas Piton é um baita lateral esquerdo. Acho que foi um baita achado do Vasco, assim. O Corinthians cedeu ao Vasco, né? Mas e aí, Quintino? Eu fico impressionado de ouvir vocês falarem assim, tá, cara? Porque, assim, o Piton, ele, na base, assim, ele era meio com a unanimidade, subiu, e quem gostava muito dele era o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira gostava muito do Lucas Piton, inclusive falava que ele era jogador para jogar na Europa, nos grandes centros ali e tudo mais, né? Falava muito dele, o Vitor Pereira, que vocês conhecem bem também aí, né? Saiu do Corinthians porque ia cuidar da sogra e apareceu na Gávea, né? Impressionante. Mas tudo bem. E, cara, mas assim, o Lucas Piton, Matheus Quintino, nunca senti confiança alguma em Lucas Piton, tá? Nunca foi um lateral que eu olhava e falava, caraca. Inclusive, gols como o que o Vasco tomou ali no último jogo, com o Piton marcando, era frequentes, né? Então, isso me irritava muito, tá? Isso me irritava muito. E agora, do outro lado, cara, a gente tem o Angileri, que, assim, é uma grata surpresa do ano. É o jogador do técnico, né? Porque o Ramon indicou 2 atletas para o Corinthians. O Carrijo, unanimidade, e o Angileri. Que a régua dessa lateral esquerda estava baixa, mas, cara, era um cara que estava no Getafe, foi eleito 2 vezes já o melhor lateral esquerdo da Libertadores quando jogava pelo River.
Então o Ramon e o Emiliano são torcedores do River, né? A gente sabe, conheciam muito bem. Ele estava há 9 meses sem jogar lá no Getafe e 2 anos que ele não completava 90 minutos. E ele chegou, cara, e assim, parecia que o cara estava jogando outro nível. Para mim é outro patamar de jogador comparado com o Lucas Piton também. A gente já está em outra. O Lucas Piton é novo também, pode ser que um dia chegue, mas hoje o Angileri, para mim, é muito acima. É um cara que trouxe o equilíbrio para essa lateral esquerda do Corinthians, né? Não é aquele cara que ataca bem, mas defende mal, não. É um cara que defende bem também, é um jogador alto, bom porte físico, muito bem na marcação. E, cara, na final ele simplesmente colocou no bolso talvez o melhor ponta direita hoje do futebol brasileiro, que é o Estevão, né? Que é uma das joias do futebol brasileiro. O Estevão não arrumou nada contra o Corinthians nos 2 jogos, e não é eu que estou falando porque eu sou corintiano, mas o palmeirense também sabe disso daí. Então ele foi muito bem e eu fico aí com o Angileri, tá? Perfeito. É o Angileri ou o Anguilhere, né? Depende. Angileri, perfeito. Então, o Angileri, ele chegou a ser especulado uma época no Vasco, eu lembro. E eu acho que ele chegou numa situação semelhante ali do Nuno Moreira, né? Ele causou um impacto ali no Corinthians tremendo. Já estreou fazendo cruzamento para dar assistência. Tal. Então, por momento, assim, eu acho que o Angileri também tá melhor do que o Lucas Piton. Eu fico com o Angileri também. Mas aí, Gustavo, fala aí. Já foi decidido. Confesso que eu nunca vi o Angileri jogar, assim. Eu tenho dificuldade de opinar em relação a ele. Mas da forma tão encantada que o Matheus Quintino falou do lateral esquerdo, eu vou junto com ele. Mas eu acho o Piton muito bom lateral. Vou deixar aqui minha pontuação aos corintianos que estão acompanhando o vídeo e discordam de mim. O Piton, eu acho que ele evoluiu muito do jogador que ele era do Corinthians para hoje que ele é no Vasco. Ainda tem suas limitações, principalmente na questão defensiva, mas qualidade no pé, questão de cruzamento, o Piton, assim, eu acho que é um dos melhores laterais, assim, da história recente do Vasco, laterais esquerdos. A concorrência também é fraca, mas o Piton tá ali no topo. Mas muitos torcedores do Corinthians concordam com você, tá, Gustavo? Muita gente, nessa daí que a gente tava tentando arrumar, toda vez que ia discussão, nossa, lateral esquerda do Corinthians, falavam, né? A gente deu o Lucas Piton pro Vasco, tudo mais. Sempre levantava essa questão aí também, mas tem muito torcedor corintiano que gosta do Lucas Piton, sim, cara. Eu gosto muito dele, cara. Eu gosto muito dele, eu acompanhava ele desde a época da base do Corinthians ainda. Pô, esse cara aí é promissor e tal. Pô, quando ele veio pro Vasco, eu fiquei feliz pra caramba. E que bom que, no geral, o saldo dele, da passagem dele é extremamente positiva. E eu gosto muito dele. Pra você ver como é que eu não sou clubista. Tá vendo? Com muita dor no coração, eu tive que ter a razão ali, ser imparcial. Eu votei no Angileri. Fala aí, Gustavo. E agora a gente vai para o próximo confronto. Eu acho que também é um confronto equilibrado, assim. Confesso que esse aí, por mais que seja muito equilibrado, eu acho que é o primeiro nome que eu voto no Corinthians. Vou iniciar aqui a votação. Eu acho que eu vou no Ranieri, assim. Eu acho que o Hugo Moura é um cara que também é pouco valorizado, assim, fora do Vasco. É um baita carregador de piano, né? Assim, um cara que faz um trabalho sujo, assim, muito bem, assim. Acho que também foi um achado do Vasco. Quando o Vasco contratou, a gente não esperava que seria um volante que conseguiria agarrar essa camisa 5, assim, e não dar espaço para outros, assim. Mas eu acho que o Ranieri é um cara que tem mais refino técnico do que o Hugo Moura. Eu acho que ele também consegue destruir, assim como o Hugo Moura, mas acho que ele tem um pouco mais de qualidade para construir. Meu voto é no Ranieri. Perfeito. Vai lá, Quintino. Cara, eu tava só confirmando aqui se ele tinha jogado, e ele jogou, né? O Hugo Moura, ele deu assistência ou ele fez o gol, mano? Ele deu assistência, eu acho, no jogo no São Januário, lá no 2-0 no passado. Que eu lembro que ele jogou. Ele fez gol? Os gols foram do Piton e do Sforza. Eu acho que foi uma assistência do Hugo Moura pro Piton. Boa. Foi isso aí mesmo. Eu acabei de ver aqui. E eu lembro que ele jogou muita bola, cara, aquele dia. Eu fiquei impressionado. Eu falei, caraca, esse cara é diferente, mano. Esse cara aí já tem seu valor. Mas, assim, até pelo que você falou também, né, Gustavo? O Ranieri é um cara de... gente, se eu estiver falando muito, vocês me falam, tá? Porque eu acho que eu falo demais. Não, tá tranquilo, velho. Aqui é pra você ficar à vontade, pelo amor de Deus. O Ranieri, ele reencontrou o seu melhor futebol no Corinthians, né? Ele veio do Cuiabá, e a gente sabe, né? É um salto, você sair do Cuiabá, com todo respeito, mas sair do Cuiabá e você vir jogar no Corinthians é um salto muito grande. Na época, ali ele deu a sorte depois com o Antônio Oliveira, que foi o treinador que ele foi, que ele jogava lá
no Cuiabá, veio para o Corinthians, e o Ranieri viveu um bom momento, depois acabou machucando, não voltou bem, e desde o final do ano passado, inclusive, ele retoma a titularidade no momento que o Corinthians engata a sequência de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, trazendo essa segurança. Então, o Ranieri, para mim, é um dos principais jogadores do Corinthians, jogou muita bola. O único que se salvou no meio da semana contra o Huracan, foi o único que correu, que jogou, é brigador, e então, assim, é o famoso pitbull, né, que a gente fala quando vai falar dos volantes, e fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians na quarta-feira, tá? Saiu o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians na quarta-feira, então eu voto no Ranieri, mas o Hugo Moura é bom jogador, tá? Gosto. Sim, concordo. Ranieri, mais um jogador que teve proposta do Vasco também. Ele teve proposta do Corinthians e do Vasco e preferiu ir para o Corinthians na época, né? Também concordo, gosto muito do Hugo. Acho que ele tem seu valor, né? Assim, um pouco menosprezado, podemos dizer assim. Mas acho que o Ranieri está numa fase melhor do que o Hugo. O Hugo oscilou um pouco mais, mas tem o seu valor, tem a sua importância. E eu também fico com o Ranieri na minha visão. Por ser mais constante, né? O momento dele ser melhor. O Hugo teve algumas falhas, inclusive, nos clássicos. Deu espaço contra o Fluminense, contra o Flamengo também. Infelizmente não foi tão bem assim, não conseguiu, oscilou, né? Então eu fico com o Ranieri também. Então vamos lá, deixa eu fazer só a contagem aqui para a gente ir para a próxima para eu não errar. Agora, eu já vou adiantando que o próximo confronto eu acho que é outro Foi errado. vai pesar um momento, assim. Porque já adianta, eu botei o Paulinho, né? Até difícil saber se é o Paulinho de fato que vai a campo, mas o Paulinho é um jogador que tem muita qualidade, mostrou muito já com a camisa do Vasco, principalmente no ano de 2023. Só que ele voltou de uma lesão muito grave de ligamento, e eu acho que ele ainda não encontrou sua melhor forma, né? Não voltou à sua melhor forma. Eu Foi acho LCA que ele teve? Isso, jogo. Ficou praticamente 2024 inteiro fora. Então, eu acho que ambos os jogadores, né? A gente colocou Paulinho contra Martínez. Eu acho que os dois 100% seria um confronto extremamente equilibrado. Mas como hoje o Paulinho... Eu acho que o Paulinho tá jogando, sei lá, talvez 60% da capacidade dele. Eu acho que ele ainda vai evoluir muito ao longo da temporada. Pro confronto de amanhã, eu acho que não tem muita discussão, não. Meu voto é no Martínez. E aí, vocês... Vai, Berbert, já fala aí a sua opinião, Tá. porque eu acho que todo vascaíno tá um pouco decepcionado com esse começo de temporada do Paulinho, né? Cara, eu acho que querendo ou não era um pouco natural, né? Ele fez até algumas boas partidas, né, nesse retorno. Ajudou, né, naquele gol contra o Fluminense, roubou a bola, ajudou na pressão alta e tocou pro Coutinho marcar. Mas acho que ele ainda está no processo de readaptação, né? Porque, como o Quintino até perguntou, né? Foi LCA e ele ainda não tá com aquela intensidade que ele tinha, sabe? A gente espera que ele recupere, mas acho que, infelizmente, faz parte do processo, né? De recuperação. Tem jogador que demora 2 anos para voltar ao mesmo nível que era, né? Por exemplo, o grande Falcão Garcia só foi voltar a ter um bom nível, assim, semelhante ao que ele jogava 2 anos depois daquela lesão, antes, né, que ele teve meses antes da Copa de 2014 no Brasil. Eu também fico com o Martínez, apesar de achar o Paulinho mais jogador do que ele, mas por momento, pela coerência, eu vou com o Martínez. Mas e aí, Quintino? Queria ouvir do Quintino um pouco sobre o Martínez, assim, é um jogador que eu vejo que a torcida do Corinthians gosta, né? Sim. Cara, o Brujo, né, que é o apelido dele, né, veio lá da MLS, do Philadelphia, é um jogador que, assim, saiu de lá como um ídolo, né, máximo, e a gente ficou, caraca, vamos ver, né? E um jogador que logo caiu nas graças da torcida do Corinthians pela sua entrega, né? A torcida do Corinthians ama aquele cara que suja o uniforme, que dá carrinho, que briga e tudo mais, e ele é esse cara. E assim como você falou do João Vitor, né? Às vezes ele exagera um pouco na dose, né? Mas ultimamente ele tá equilibrando até bem, né? Às vezes ele exagera um pouco na dose, gosta de uma treta. Eu vi na final lá do Paulista. Tapa na cara do Lomba, cara, na treta ali. Ele brigou com o Neymar também, né? Brigou com o Neymar também. É um cara muito intenso. Vive o jogo, sabe? Vive o jogo da forma como tem que se viver, né? Então, dificilmente um jogador como esse não cai nas graças da torcida, né? Torcida, aquele jogador que a torcida se sente representada. Isso não é só no Corinthians, né?
Tenho certeza que todo time é torcedor quando vê um cara que parece que veste uma camisa como um torcedor ali. E o Martinez é esse cara. E ano passado ele disputava a posição com o Ranieri. No ano passado, o Breno Bidon era titular do Corinthians junto com o Carrijo. E aí era Martinez ou Ranieri. O Martinez vai para a seleção numa data FIFA, retorna machucado. Aí é quando o Ranieri entra no time e não sai mais, recupera o melhor futebol. E aí vira a temporada, o Breno Bidon vai estar disputando o Sul-Americano com a seleção sub-20, o Ramon pensa, bom, vamos fortalecer mais esse meio de campo, vamos colocar o Martinez junto. E aí o Corinthians descobriu o meio de campo ideal, né? Porque o Martinez jogando aberto também pela esquerda, é um cara que, pela direita, desculpa, é um cara que esse homem de meio de campo ali pela direita, esse volante pela direita, é um cara que rende muito também, inclusive o Vasco prestar atenção porque é um cara que pisa muito na área, faz ultrapassagem e marca muito. E hoje é um dos jogadores que está mais na graça da torcida do Corinthians aí, é uma unanimidade também, eu fico com o Martinez, tá? Perfeito, mais uma vitória do Corinthians aí no nosso mano a mano. Pro próximo confronto, a gente teve que fazer um desenho ali diferente, porque como o próprio Berbete falou, né, Corinthians e Vasco jogam numa formação diferente, né? O Corinthians costuma jogar com 4 meio-campistas, então no próximo confronto vocês vão ver que o Carrilho acabou batendo com um nosso ponta ali, mas para botar o confronto entre os dois meias armadores ali, a gente botou Coutinho e Coronado. Eu acho que também é um poupa-tempo, né? E aí, E é o Quintino, né? Deixa o Quintino aí, Não? deixa o Quintino falar. Ele botou a mão na cabeça. Eu gostei da reação dele. Quero que ele fale aí. Poupa-tempo, então eu quero ouvir, Quintino. Não, é sim, é poupa-tempo, pra mim Tá. Pra mim Ah, é? É poupa-tempo, você é louco, não tem como. E assim, o que eu falei, o Coronado ele tá vivendo de lampejos absurdos assim no Corinthians, né? O Herbert falou mais cedo, né, que o Coutinho também ele tem essa dificuldade de manter a regularidade, mas não tem nem como falar. O momento do Coutinho, eu tenho certeza, esse 2025 é bem melhor que o do Coronado. Hoje, se é para escolher aí, se vocês quiserem trocar, inclusive, né, eu fico com o Coutinho aí, cara. Não. Tá bom aqui, deixa aqui. Eu também, o Coronado jogou pouco, né? O Coutinho tá nessa crescente, a gente até comentei com o Gustavo, né? Essa mudança de perspectiva muito rápido de, poxa, um cara ainda tá decepcionando no ano para não... Opa, peraí, vamos mudar, assim, realmente a perspectiva, né? Realmente, tá começando a ter uma boa temporada, participativa e tal. Então, por isso eu fico com o Coutinho. Mas e aí, Gustavo? Eu já adiantei meu voto, eu acho que é um confronto poupa-tempo, até porque o Coronado não é um titular do Corinthians, né? Em condições normais, seria um mano a mano entre Coutinho e Garro, e aí eu acho que seria legal, porque o Garro é um jogador que eu acho que é muito bom, assim. É um cara que eu também lembro que já foi especulado pelo Vasco. É curioso, né? Porque além de terem jogadores que atuaram em duas equipes, assim, eu lembro de alguns jogadores do Corinthians que foram em algum momento especulados pelo Vasco, principalmente por conta do Ramon Dias, né? Que ficou durante um período no Vasco. O Garro era um cara que eu queria ter no time. Mas nesse confronto aí, eu acho que pesa muito o momento, também carreira toda. Eu acho que em todos os quesitos a gente vai com o Coutinho nesse confronto. O próximo, Perfeito. como eu disse, a gente deu uma forçada ali para botar o Carrilho contra o Garré. O Carrilho hoje no Corinthians ele joga mais como um volante, né? Mas eu lembro muito, assim, principalmente a seleção peruana, eu lembro dele jogar também ali próximo do ataque. Apesar de hoje jogar ali como uma espécie de segundo volante, ele já fez uma função ali mais próxima, né? Eu acho que esse confronto também é poupa-tempo, só que agora pro outro lado. Exatamente, Gustavo. O Carrillo ele começou como um atacante, né? Ponta direita, de muita velocidade, e é um cara que, de acordo com a idade, ele foi se adaptando, né? Cara, me surpreendeu e muito, tá? É um jogador que estava na segunda divisão da Arábia, o Ramon mandou buscar, e tá jogando muita bola hoje. Para muitos, talvez a grande maioria da torcida do Corinthians, é o melhor jogador do Corinthians em 2025. Tá jogando muita bola, foi um dos jogadores que jogou também na quarta-feira bem. Inclusive, a torcida do Corinthians está puta da vida do Ramon, porque tirou ele de campo. Acabou o Corinthians acabou, não teve mais criação e tudo mais. Então é um cara diferente aí desse meio de campo do Corinthians também, principalmente na ausência do Garro. Então aí não tem como, cara. Eu volto no Papo Carrijo aí, o cara é diferente, tá? Tá certo. Eu também vou com o Carrillo, cara. É um cara diferente. Uma rotação exatamente assim, única, sabe? O Garré é muito tímido ainda, com certa dificuldade de adaptação, né? De se soltar até ainda, né?
parece que ele ainda está no processo realmente de adaptação ao novo país, à nova língua. Enfim, a única coisa de assim que ele realmente apareceu foi no início, né, da briga que teve no último jogo ali, que ele estava discutindo contra o adversário. Só isso que ele apareceu por enquanto. Então, fico com o Carrídio também. Mas e aí, Gustavo? Cara, eu acho que o Carrídio, eu acho que é um jogador que eu gostaria muito no Vasco, assim. Eu acho que ele encaixaria como uma luva no elenco do Vasco. Eu acho que essa disputa aí não tem nem muito o que argumentar. Eu acredito até que o Garré não seja o titular para esse jogo. Eu acho que o Carille deve botar alguém ali, seja o Ryan ou ou o próprio Lloyd, não sei, eu acho que o Garré ele não vai com o Garré ali de ponta, porque até agora não rendeu muito naquela posição. São poucos jogos do Garré com a camisa do Vasco, eu ainda acho que ele pode render, é um jogador que já mostrou qualidade, mas essa comparação aí é muito injusta no momento, assim, é o principal jogador do Corinthians contra um que ainda não se adaptou ao Vasco, então aí eu vou de Carrídio. E o Perfeito. próximo confronto, eu Ih, acho, ih, será ferrou. que a gente vai discordar? Porque de um lado tem um Ih. cara que também teve poucas partidas pelo Vasco, mas já vem sendo muito decisivo, né? O Nuno Moreira com a camisa do Vasco são 4 jogos, 2 gols e 2 assistências. Dá pra gente forçar aquela assistência contra o Melgar? Foi assistência? Pois é. Ah, teoricamente foi assistência, né? Mas Então, enfim. 2 gols e 2 assistências. E por outro lado, o Memphis, que chegou no Corinthians com muita pompa. Adianto que eu acho que é mais jogador que o Nuno Moreira, mas Sim. talvez tenha mais status do que a bola, não? Não é um dinheiro muito, talvez, mal gasto no Memphis? Fala aí, Quintino. É contigo. Não, não, não. Assim, o Memphis, o retorno do Memphis, ele é além do campo também, né? Isso é um fato, né? O que o Memphis entrega para o Corinthians e está entregando em questão de marketing, não que o Corinthians já não seja um time que vende muito, né? Mas, assim, ele é uma figura, é o famoso jogador midiático, né? Que a gente fala. Porra, querendo ou não, o camisa 10 do Corinthians é o camisa 10 da seleção da Holanda, jogando a Nations League, né? Então isso é uma coisa que, pô, orgulha, querendo ou não, o torcedor corintiano, né? Uma coisa que a galera para assistir e tudo mais tal. E o Memphis é aquilo, cara. Eu espero sempre mais do Memphis, porque é um cara diferente, é um cara que eu acho que pode entregar. Mas, por mais que eu até comentei com vocês, vive a sua maior seca de gols no Corinthians. O último gol do Memphis foi contra o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Desde então foram 7 jogos. Mas o Memphis é um cara que ele tem muitas participações e gols, né? E é o maior assistente do ano de todos os jogadores do futebol brasileiro. É o jogador com mais participações e gols no futebol brasileiro também. E tem 2 gols no ano. Então é impossível eu falar que, por exemplo, a temporada do Memphis é ruim, sabe? Não é. Muito pelo contrário. E outra, a virada de chave do Corinthians ano passado também, para sair da zona do rebaixamento e chegar até uma pré-Libertadores, sem dúvidas passa muito pelo Memphis, né? Foi um cara que animicamente ele mudou muito o status do Corinthians também, né? Do elenco e tudo mais, até pela mentalidade vencedora dele. Óbvio, pelo que ele vale, pelo que ele recebe e tudo mais, tem gente que espera que o Memphis decida todos os jogos pelo Corinthians, né? E de fato ele deveria decidir. Mas eu não consigo falar que a temporada dele é ruim. E, cara, o Nuno, eu vi o jogo contra o Santos, gostei, eu até falei pro Carlos, né? Bom jogador, mas vai ter que comer muita grama ainda, né, Nuno? Calma, devagar, tá? Calma aí. É o homem, né? Calma. Tá certo. E aí, Gustavo? Qual que é seu voto? Cara, eu botei um pouco de pilha aí no Quintino, mas eu concordo também. Eu acho que tem que votar no Memphis. É muito maneiro a gente ter um campeonato brasileiro com o Memphis aí no Corinthians, igual tem o Coutinho no Vasco, Neymar no Santos, Sim. assim. Eu acho que enriquece a competição, assim. Como você falou, eu que não sou corintiano, eu tava assistindo a Nations e ficava, caraca, que maneiro, camisa 10 da Holanda joga no futebol brasileiro. Que doideira. Mas eu ainda pontuo que eu acho que é um dinheiro muito absurdo no Memphis, assim. Pode ser questionado assim o valor, mas é um baita jogador assim e é muito legal para o campeonato ter ele. E nesse voto aí eu também vou com o Memphis, apesar do Nuno tá rendendo muito e eu acho que pode ser um dos principais jogadores do Vasco na temporada. Sim, com certeza, concordo. Acho que de forma geral, até pelo o Memphis ter começado a temporada, acho que ele, querendo ou não, tá um pouco mais regular, mas assim, o começo do Nuno Moreira no Vasco é coisa assombrosa, cara, porque o cara parece que não vai precisar de adaptação. Calma, Mas cara. cara.
O cara tem uma participação, o cara tem uma participação por jogo, pô. É algo que você não esperava, pô. Isso aí, querendo ou não, forçando, é claro que ele tem assistência nesse último jogo, né? Então, fala, tem uma Gustavo. fala do Casimiro que eu acho muito bom, né? O Casé fala que só de ter um cara que sabe que a bola é redonda já é diferente, cara. Então o Nuno chegou no Vasco sabendo que a bola era redonda. Isso aí, pra torcida do Vasco, igual o Beto falou, já é assombroso, entendeu? Sim, sim. Não, mas eu digo que a entrega dele, não tô dizendo que ele é nenhum craque, mas ele rapidamente se adaptou, né? Tá entregando realmente com participação em gol. Não tô querendo dizer que ele é mais jogador que o Memphis, né? Pelo amor de Deus. Mas é um cara que vem trazendo ânimo, né? Tá certamente empolgando ali. Acho muito difícil ele manter essa média assim, mas como o Gustavo falou, acho que ele tem tudo para ser um dos destaques do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai pro último de linha, né? Podemos dizer assim, até porque o último acho que poupa tempo pra caramba, né? Mas. E vou te falar, nesse próximo confronto aí, o clubismo tem que imperar pros dois lados. Não tem jeito. Eita. Eu pensei nisso também. Eu pensei ainda, duvido que. Eu tava pensando, já falei, mano, eu duvido que eles vão voltar do lado de cá, velho. Eu falei, eu duvido. Vou começar sendo o Gustavo consciente aqui, cara. Eu acho que todo torcedor vascaíno sabe que o Verratti tem suas limitações, principalmente técnicas, assim. Sim. O Verratti fora da área protagoniza, às vezes, lances que dá uma certa assustada. Mas, por outro lado, cara, o que esse cara é decisivo, o que esse cara vestiu a camisa do Vasco e parece que nasceu vascaíno. O cara chegou ao Vasco, pouco tempo depois se tornou capitão. Hoje ele é um líder dentro, fora de campo. É um cara que a gente sabe que no momento... Eu acho que... Não sei se aí em São Paulo chegou essa visão entre Vasco e Cano, né? Porque o Verratti acabou se tornando um pouco o sucessor do Cano, né? E o Cano era um cara que entregava muito gol, mas nos momentos decisivos ele deixou a desejar. E assim, 2 oportunidades cruciais, né? Para evitar o rebaixamento do Vasco e para tentar o acesso. E ele pipocou nesses 2 momentos. O Verratti é o oposto nesse quesito, cara. Eu tenho convicção, se a gente estiver numa fase decisiva de Sul-Americana, seja Sul-Americana, um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, esse cara vai estar lá e não vai deixar a gente a ver navios como o Cano fez, assim. Eu acho que o Yuri Alberto tem mais recursos, mas pelo quesito decisivo, eu vou no Verratti. Eu não consigo não votar nesse cara. Justo. Vai lá, Quintino. Já tô vendo que vai sobrar para mim. Aí ele foi. O Gustavão foi o coração, né, mano? Foi com o coração. Aí eu entendo isso. Inclusive, porque você vai com o coração também. Por isso que você entende. Quem mandou buscar foi o Ramon também, né? O Ramon que indicou, né? O Verratti. Não. Foi o Paulo Brax, no cara. Foi o Paulo Brax, no caso. Mano, mas o Ramon ligou para ele. O Ramon ligou para ele. Para facilitar. Mas quem buscou foi o Paulo Brax. Vou falar. Não tem como. O Gustavo citou a questão de ser decisivo. E o que o Yuri Alberto está sendo decisivo para o Corinthians esse ano é brincadeira, tá? 7 gols na temporada. Quando precisa, o homem aparece. E você é louco, ele é diferente, assim. Ele precisava, eu acho, confiante. O cara, o Yuri, assim, ele é um cara que ele sente muito o jogo, né? Por exemplo, assim, o Yuri tem uma arrancada ali interessante e tal. Ele consegue uma primeira jogada legal, o futebol dele vai crescendo. Perdeu um gol simples, esquece. Ele dá uma derretida, às vezes, durante o jogo, né? Mas é um cara que hoje para mim, né? Eu falei que muita gente fala que é o Carrijo, o melhor jogador do Corinthians no ano e tal. Para mim, eu coloco o Yuri, porque para mim ele é um cara, ele tá sendo protagonista do Corinthians até aqui, né? Tá chamando essa responsabilidade, foi decisivo na final, foi decisivo nesse Campeonato Paulista, 5 gols do Paulistão. Então, meu voto aí, obviamente, é em Yuri Alberto, que é mais jogador que o Verratti, tá? Isso é um fato. Mais jogador que o Verratti. Isso 24 sim, anos só, tá? Isso sim, verdade. Justo. E aí, Beto, agora eu fiquei numa sinuca de bico. Eu fiquei numa sinuca de bico porque eu gosto dos 2 jogadores, esse que é o problema. Acho que os 2 provavelmente se dariam muito bem juntos, inclusive eu falei isso lá na live do Quintino, né? Porque eles me perguntaram lá, quem que você queria se você pudesse contratar 2 jogadores do Corinthians pro Vasco. Eu falei o Carrillo e o Yuri Alberto, entendeu? Então, desse time titular. Mas assim, cara, eu acho que o início do Verratti ainda é melhor esse ano. De 14 jogos, ele tem 12 participações em gols.
Ele tem 10 gols, cara, em 14 jogos, é algo absurdo. E 2 assistências. Então, assim, questão de momento, eu acho que o Verratti está um pouco acima do Yuri Alberto, mas questão de futebol, de jogador, eu acho que o Yuri é mais jogador do que o Verratti. Eu tô realmente, assim, difícil de escolher um ou outro. Sai desse muro aí. Vem, Carlos, pode vir, mano. Difícil, pode vir. cara. Pode vir. Vem com o artilheiro do Brasil em 2024, mano. Pode vir. 2024, foi 2024, a gente tá em 2025. A gente tá em 2025. Por isso eu vou com o Verratti. O momento do Verratti é ainda um pouco melhor do que o do Yuri Alberto. Pode ser que no segundo turno eu escolha o Yuri Alberto, mas decisão difícil demais, cara. Muito difícil. E agora, pro poupa-tempo... Amanhã eu vou mandar mensagem pra vocês, mano. Pode mandar, fica à vontade. É pra fazer isso mesmo. E se o Verratti cravar, você vai mandar mensagem também? Eu vou te bloquear, obviamente. Né? Ah, tá certo. Mas enfim, aqui acho que é poupa-tempo, né, gente? Infelizmente, o Fábio Carille é vitorioso no Brasil, inclusive, né, pelo Corinthians, onde conquistou o seu maior título, mas a gente tá falando de Ramon Dias, né, o treinador argentino com mais títulos na carreira. Eu vou com o Ramon Dias, sem dúvida. Mas, e aí, ô Quintino? E você? Vai com quem? Cara, o Carille é um cara que eu não consigo não gostar, né? Pô, o Carille, 3 campeonatos paulistas pelo Corinthians, um Brasileirão. Acho que o melhor momento da carreira do Carille foi no Corinthians, né? Foi no seu início ali, sem dúvidas. Time altamente eficiente do Corinthians, né? Só que hoje, por exemplo, assim, se eu falasse, pô, você quer trazer o Carille de volta ou quer ficar com o Ramon? Eu prefiro ficar com o Ramon porque eu ainda acho que o trabalho do Ramon pode gerar mais frutos ainda aqui com o Corinthians, tá? Então, meu voto é Ramon Dias, tá? E se fosse o Emiliano, era no Emiliano também. Justo, com certeza. E aí, Gustavo? Cara, eu acho que não tenho muitas dúvidas, assim. Eu acho que o Ramon Dias é mais treinador. A torcida do Vasco tá muito chateada com o Ramon, né? Porque, falando no português claro, ele falou muita merda depois que ele saiu do Vasco, assim. Ele cuspiu, assim, em cima da torcida que abraçou ele de uma forma. Mas como treinador, assim, eu acho que é um cara, assim, muito bom, assim. Eu acho que dos últimos anos do Vasco era o melhor treinador. Eu era contrário à saída dele lá em 2024, por mais que ali o time do Vasco estivesse oscilando. Eu acho que o Ramon, dos treinadores que tivemos, era o único que tinha um potencial de um trabalho a longo prazo. Eu acho que ele é mais treinador que o Fábio Carille, mas esse cara aí não tem mais espaço no meu coração, não. Já teve. Já falei muito, o Vasco não vai abarrar, mas hoje em Não dia... vai abarrar. Hoje o sentimento com o Ramon Dias é negativo. E quando o Ramon foi apresentado no Corinthians, perguntaram para ele na coletiva, né? Ramon, você pode garantir que o Corinthians não vai abarrar? Perguntaram isso para ele também. Ele até fala, não, lá é outra história, aqui não sei o que e tal. Porque ele veio para isso, né? Quando ele chegou, ele veio exatamente para esse momento, né? Ele até exaltou, inclusive, voltando lá do Verratti, ele exaltou o Verratti lá na época, né? Ele falou, não, a diferença daqui para lá é que lá a gente tinha um cara que estava em um excelente momento, né? Aproveitando todas as oportunidades que tinha. Então vamos lá. E a gente falava, né? Quem que pode ser o Verratti do Ramon aqui no Corinthians, né? Esse era o debate que a gente tinha. Exatamente. Por isso que eu achei que o Ramon que tinha mandado buscar o Verratti, né? Não, porque o Verratti estava quase fechando com o América Mineiro, cara, na época. E como o Paulo Brax tinha trabalhado lá, ele sabia que o América ele conseguia captar bons jogadores, podemos dizer assim. E aí ele sabia que o América Mineiro estava quase fechando com o Verratti, e aí ele meio que fez fez a proposta e atropelou ali, podemos dizer, o América Mineiro. Mas enfim, a nossa seleção, podemos dizer assim, de melhores jogadores, ficou Léo Jardim no gol, tá? Na lateral direita, Paulo Henrique. A dupla de zaga foi o João Vitor e o Gustavo Henrique. E na lateral esquerda, o Angelieri. No meio de campo ficou Ranielli, o Martínez, Coutinho e podemos colocar ali, no caso, o Carrillo também. E no ataque, com muita dor no coração, né? Poxa, porque eu acho que isso teria que ser Verratti
e Memphis, ou então até Verratti, Memphis e Yuri Alberto, vai ter que ser Memphis e Verratti. E, como técnico, o Ramon Dias. Então essa seria a seleção. Eu acabei não montei o campinho aqui, porque quem fez isso da última vez foi o Thiago, mas basicamente ficou assim. Mas e aí, meu amigo, Matheus Quintino, para finalizar, você tem mais alguma coisa a acrescentar desse jogo de amanhã? Ou não tem mais nada? Cara, ficou então 7 aí, foi 6 jogadores e o treinador do Corinthians, né? Foi isso, né? Então, ficou o Gustavo Henrique, o Anguilere Ranielli, Gustavo Henrique, Anguilere, Ranielli, Martinez, Carrídio, e Memphis. Depay, E o Ramon, né? e o Ramon, 7. Isso. Fiz um campinho aqui rapidinho para você botar aí na tela, Berbit, botando as nossas Show. escolhas. Boa. Cara, não, acho que é isso. Espero um jogo. Eu não acho que vai ser um jogo fácil para o Corinthians. Eu vejo um jogo num outro cenário que a gente tinha no passado. Ainda mais que conhecendo o Carille também, eu sempre espero um jogo bem pragmático, podemos dizer assim, né? Um jogo difícil, de você furar a defesa e tudo mais. Então, tanto que meu placar tinha sido 1-0 para o Corinthians, né? 1-0 e vamos que vamos. Afinal, os jogos do Corinthians com o Vasco na Neoquímica Arena, alguns costumam ser bem mais. Por exemplo, o 3-1 não é um placar comum, né? Costuma ser mais disputado mesmo os jogos, bem brigados e tudo mais. É um jogo bem interessante. A torcida do Vasco sempre faz muita presença lá na Neoquímica Arena também. Então, acho que vai ser um bom jogo, cara. Vai ser um bom jogo aí. E 1-0 o Corinthians, gol do Yuri Alberto, tá ótimo. Perfeito. Aí, tá vendo? Ó, você achando que a gente foi clubista, o Corinthians ainda levou a melhor na seleção, tá vendo? Poderia ter um a mais ali, poderia ser o ataque todo do Corinthians, mas eu acho que caberia um espaço aí pro Yuri Alberto fazer essa menção honrosa. Infelizmente foi exatamente com o Verratti ali que ele brigou, né, cara? Então, complicado. Mas se pudesse ter um quarteto de ataque, então, enfim. Mas aí, Gustavão, mais alguma coisa antes da gente terminar? Suas considerações finais? Não, acho que é isso. A gente falou tudo aí ao longo do vídeo. Acho que é um confronto equilibrado. É um jogo que vai ser muito importante para a moral do Carille para o restante do ano, assim. Eu acho que um resultado negativo pode esquentar ainda mais essa panela de pressão e um resultado positivo voltar a dar moral para o Carille. Então, eu acho que na segunda rodada já tem um jogo muito importante para o nosso treinador. Pois é, perfeito. Eu acho que é basicamente isso aí que você falou, porque se criou a esperança, né, depois do bom segundo tempo que o Vasco teve com o Santos, e aí depois retrocedeu tudo com uma coisa errada, né, uma decisão errada dele de recuar o time e chamar o adversário ali na estreia na Sul-Americana. O meu medo mesmo é a questão das transições, né, o Vasco não conseguir suportar ali o ímpeto do Corinthians, por exemplo. Lá na participação no meu timão eu até falei, olha, eu acho que na razão um placar ideal seria 1-1 e na utopia 1-0 Vasco, gol do Verratti aí de cabeça, vamos ver, mas eu fico com 1-1. Deixa a gente sonhar, querendo ou não. Tá certo. Mas é isso aí. Obrigado a você que nos acompanhou, né? Depende por onde que foi, tá? Em qual dos canais, no caso, ou no Mário Coelho Vasco, ou também no MCV Play. Se você acompanhou esse vídeo aqui, né? Quase uma live, na verdade, pelo MCV Play e não nos acompanha ainda no Mário Coelho Vasco, é só procurar aqui na descrição desse vídeo que vai ter um link que vai direcionar vocês direto para o canal Mário Coelho Vasco. E aí, caso vocês estejam no Mário Coelho Vasco e não nos acompanhem no MCV Play, é só vocês entrarem aqui, ó, na descrição desse outro vídeo que vai ter o link que vai redirecionar vocês direto para o MCV Play, beleza? E aí, se puderem deixar aquela moral, darem o like nos 2 vídeos, se inscreverem em ambos os canais e ativarem o sininho para vocês receberem sempre as notificações dos nossos vídeos, beleza? Então é isso, até a próxima e tamo junto. Valeu!